Welcome! Seja bem-vindo, bem-vindo à aula de língua inglesa. Meu nome é Clarissa e eu serei a sua professora. No tópico anterior, nós falamos de personal pronouns. A gente viu os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Hoje, nós iremos dar uma olhada nos pronomes pessoais chamados de object pronouns, certo? Que são os pronomes conhecidos como os pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual é a diferença entre o personal pronoun, pronome do caso reto, e o object pronoun? É a função que ele desempenha na frase, certo? Então, pronomes pessoais do caso oblíquo em português funcionam como o objeto da frase, ou seja, aquele termo que recebe a ação, correto? São empregados após verbos e preposições e fazem parte do predicado da frase. Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Olha a primeira frase. I love my mother. Nós aprendemos na aula anterior que I é o pronome do caso reto, eu. Love, amo, my mother, minha mãe. Então, no caso, o objeto da frase seria my mother. Como é que eu posso substituir esse objeto? Usando um object pronoun ou pronome oblíquo, certo? Vamos lá. I love her. Eu amo ela ou eu a amo. Então, os object pronouns são os seguintes. Eu tenho me, you, him, her, it, us, you e them. Para cada uma das pessoas, certo? Me, que é o equivalente em português a me, mim, comigo. You, te, ti, lhe, você ou contigo. Him, ele, lhe, o, lo ou no. Her, ela, lhe, a, lá ou na. It, ela, ele, o, a, lhe, lo, lá, no e na. Us, nós, nos, conosco. You, vocês, convosco, lhes, los, nos, as ou os. E them, para eles ou elas, para todas as pessoas. Eles, elas, os, as, los, las, nos, nas e lhes. Lembrando que o it, ele funciona apenas quando nos referimos a coisas ou animais, certo? Para ele, pessoa, usamos o him. Para ela, pessoas, usamos o her. Vamos ver alguns exemplos na prática. Olha a primeira frase. I love my father. Eu amo meu pai. Se eu quiser substituir o objeto my father, eu vou usar o him. I love him. I love my friends. Eu amo os meus amigos. Se eu quiser substituir my friends, meus amigos, eu vou substituir por them. E vai ficar I love them. Eu os amo. My sister. I love my sister. Eu amo a minha irmã. Correto? Substituindo, temos a frase I love her. Na mesma situação dos personal pronouns, os object pronouns eles são usados para que a gente evite eco dentro da frase ou a repetição excessiva do mesmo termo. A forma neutra it faz referência a coisas, animais e as pessoas e também a sentimentos, correto? Então, olha o exemplo. I love my dog. My dog é um animal. Então, para trocar por um object pronoun, eu vou usar o it. I love it. Eu o amo. I love my house. House não é uma pessoa. House é uma casa, é um lugar. Então, trocando, fica I love it. Então, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente acabou de estudar hoje sobre os object pronouns. Os object pronouns são pronomes oblíquos, são aqueles que recebem ou sofrem a ação verbal na frase. Esse tipo de pronome desempenha a função do objeto de um verbo ou de uma preposição. Então, por isso, ele costuma vir após o verbo. Eles são utilizados no singular, me, you, him, her ou it, e também no plural, no caso de us, you e them. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. They bought her a new bike. Então, aqui nós temos o object pronoun, pronome oblíquo, her. Nós compramos para ela ou nós a compramos uma bicicleta. O segundo exemplo, we are studying for it.
Nós estamos estudando para isso. No caso, nós temos uma preposição e o pronome oblíquo, o object pronoun it. Nós estamos estudando para uma prova ou para qualquer coisa que seja. Então, chegamos ao final hoje da nossa aula sobre object pronouns ou pronomes oblíquos. Thank you, muito obrigada, and see you next class. E vejo você na próxima aula.